Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E ainda falando aqui sobre o tema infância, que a gente já teve alguns papos sobre isso e a gente vai continuar ainda sobre esse assunto. Então sejam todos muito bem-vindos, que o papo já está começando. Não esquece de pegar o café, se ajeitar aí no sofá, como sempre, que hoje o papo vai ser muito bom. E estamos aqui com o Luan, é um querido que eu já acompanhava o trabalho há muito tempo, sempre achando muito incrível a abordagem, a forma de produção de conteúdo. Talvez se você não conheça a Lua pelo nome, você conhece Lua pelo trabalho. Então, vou deixar que ele se apresente. Seja muito bem-vindo, Luan. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite. É o primeiro podcast que eu participo. Ai, Eu olha que honra! sempre, eu sempre tive muito receio de podcast e eu vou até falar um pouco sobre isso mais à frente, porque eu sou gago, mas eu era muito mais. Então, assim, falar para mim, eu sempre me dei melhor escrevendo, né? Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Luan Andrade, hoje em dia mais conhecido como Pai de Jaquim ou como Escurecendo Fatos, que é a minha página do Instagram. Eu tenho 31 anos, sou formado em publicidade, tenho um MBA em Marketing Brand, mas hoje o meu foco mais é estudos nas causas étnico-raciais. E como eu costumo falar que tem preto em todas as minorias, então eu acabo estudando também sobre todas as minorias que são tão massacradas nesse Brasil, né? Sim, queria já te acolher nesse primeiro momento de que sinta-se à vontade, porque aqui não é para ser um papo rápido, corrido, nem interrompido. Então, vamos no seu tempo e fico muito honrada que você tenha se sentido confortável, né, minimamente, para estar aqui comigo hoje, para a gente bater esse papo. Então, qualquer coisa que você, né, precise para ir mais devagar, precisa, tá tudo certo. Vamos aqui no nosso tempo que a gente vai construindo juntos. Então, Luan, queria começar, como a gente tem começado aqui no podcast, com aquela pergunta para você responder com aquilo que vier na sua cabeça, assim, sem se preocupar muito com o sentido das coisas, que é o que é justiça para você, Luan? Quando você pensa em justiça, assim, o que vem na sua cabeça? Na minha cabeça, de desigualdade. Uhum, Quando eu penso em justiça, eu penso que a justiça não é aplicada de forma igual para todas as pessoas. É a primeira coisa assim que, assim, vem várias coisas, mas eu acho que a principal é injustiça. uhum. E isso é muito é, sintomático, né, no nosso país, que venha muito mais rápido quando se fala em justiça, que, bom, o que é isso, né? Tipo, nunca nem vi, e, na verdade, o que vem é justamente quantas injustiças, né? E aí, pela necessidade de construir caminhos, de fato, que sejam justos. E essa é uma das propostas aqui para a gente conversar. E aí eu queria perguntar já nesse caminho, como que foi para você vivenciar a sua infância, assim, em relação a injustiças ou não, você não vivenciou? Como que foi isso, assim? Para ser bem sincero, eu estava pensando nisso recentemente. Eu escrevi um texto. Eu sou colunista do Terra Nós. Esqueci de Sim. falar. Aliás, por favor, vão lá checar, porque que textos incríveis. Eu escrevi um texto semana passada. E eu falo um pouco disso nele, que eu estava falando um pouco daquele caso do menino que colocaram a máscara de macaco nele. Sim. E aí eu escrevi um texto que é quando. Eu posso estar errado, assim, 100% no como foi o título, mas foi tipo assim. E quando o racismo não vem dos colegas, né? E a minha primeira lembrança de injustiça é nessa época do colégio, que eu estudei no colégio de elite, assim, até meus 12 anos. Por vezes fui o único preto da sala, por vezes, muitas vezes. E a minha primeira lembrança de injustiça era que na minha leitura as professoras e os professores eram mais rígidos comigo, né? Eram Uhum. mais intransigentes comigo. Então eu lembro de alguns casos onde eu e outro colega que era, né, branco, fazer a mesma coisa
e as coisas para mim serem mais taxativas, se não naquele momento, no decorrer do ano. Então eu ficava marcado pelaquela atitude ruim, enquanto o meu coleguinha não. E aí esse tipo de injustiça, né, na minha leitura, acabou me tornando um menino bagunceiro e etc, enquanto os outros não tinham essa marca, né? Eles Uhum. podiam eles faziam uma bagunça, é um menino bagunçando. Para mim é tipo não, ele só bagunça e assim, não importava porque eu era um bom aluno, diga-se de passagem, mas e eu tô falando isso que é 7, 8, é bem novo mesmo. É nesse Uhum. período. Então a primeira injustiça que eu me lembro na minha infância é nesse sentido. Sim, e você, pelo que eu estou entendendo que você está trazendo, é que você era rotulado muito mais fácil, né? Então, quando acontecia Isso. algo, bom, temos aí o bagunceiro, e não o É, que fez bagunça em algum dia, como os outros também fizeram. exatamente, exatamente. Então, assim, um exemplo. Eu e fulano fizemos uma bagunça segunda. Na próxima bagunça eu já recebi um comunicado porque era recorrente. Uhum, E fulano não. Não recebi esse comunicado porque foi outra bagunça esporádica, mais ou menos nesse sentido. uhum. E que está muito conectado, na minha perspectiva, com como se, né, ali dentro da base do racismo, como se, normal ele ser bagunceiro, né, tipo, esperado, enquanto o coleguinha branco, nossa, ele deve ter tido um treco aí na cabeça que fez É ele fazer a isso. bagunça, mas Eu não tenho que uma isso seja frase. dele. Isso, eu tenho uma frase eu tenho uma frase não, né? Uma vez eu conversando, eu falei assim, é como se a minha bagunça fosse, olha, temos que travar logo porque ali é um possível marginal, Uhum, é um possível, sei lá, você vai se tornar um homem agressivo ou algo nesse sentido, né? sim, Ligado ao estereótipo do homem negro, tal. Já o menino branco não. Eles, como você bem pontuou, né? Ah, uma coisa pontual, releva, é criança, não sei o quê. uhum, Então, isso é uma leitura minha recente, né? sim, Na época, longe de ter essa leitura, eu achava mesmo que eu era bagunceiro, eu achava mesmo que eu merecia, que eu... Detalhe, eu não era fácil, mas eu não era tão diferente dos demais, entendeu? uhum, sim. E é curioso até fazendo uma leitura aqui trazendo para o meu contexto trabalhando com justiça restaurativa, o quanto me parece que as respostas eram diferentes até nesse sentido, né? Tipo, para você é algo punitivo, de que precisa, né, trazer ali o comunicado para os pais, enfim, e para o outro garoto algo mais de cuidado, né? De tipo, não, veja bem, vamos cuidar aqui dessa situação. De você não era vamos cuidar do Luan, é vamos puni-lo para que ele entenda que não pode ser dessa forma e o outro merece uma chance de cuidado, vamos ficar atentos com ele, assim, um lugar de cuidado, né, e não de punição. Não, e isso é muito doido porque isso reverbera muito ao longo da minha vida acadêmica. Porque Uhum, em algum momento eu aceitei, eu incuti que eu era esse cara bagunceiro. Incutir. Eu nem sei se é essa palavra que fala, mas então, eu acabei me vendo, me lendo daquele modo, e isso me seguiu até a faculdade. sim. Eu só mudo, eu só busco conhecimento de fato na faculdade. Até o terceiro. Aí a gente pode falar que depois disso, meu pai faliu, eu fui para uma escola muito mais humilde, e etc, etc. Mas eu já fui, já com aquela onda do bagunceiro, e fui levando essa onda do bagunceiro até o terceiro ano, que foi um ano péssimo, né? Fui Uhum, um péssimo aluno, já bagunceiro mesmo, já tô nem para nada. E aí que entra as questões raciais na minha vida, e através dela que eu consigo já racionalizar alguns acontecimentos e melhorar em vários fatores da vida. sim. Nossa, e muito importante você trazer esse relato, porque é justamente o quanto você rotular a pessoa, estigmatizar a pessoa, faz com que ela acredite que ela não pode ser diferente disso, né? Principalmente na questão da infância, naquele momento que você está se construindo, construindo sua personalidade, construindo ali os seus caminhos enquanto, né, pessoa em desenvolvimento, rotular aquela criança, seja tanto
como algo negativo, né? Então você é bagunceiro, ou como algo positivo, como se ela fosse tipo a perfeição na Terra, limita as 300 complexidades que ela poderia vivenciar e não ser algo taxado, né? Então, muito interessante você trazer isso, né? Que você se auto... Ah, então tá bom, então eu sou bagunceiro Se eu mesmo, sou, eu e sou. aí eu vamos bagunçar mesmo e dane-se, né? E engraçado que tem uma passagem que me marca muito. Minha tia, ela chega do doutorado, ou era do mestrado, de algum país que ela estava, não sei se foi Inglaterra, não sei se foi Portugal, não sei se foi França, e traz uma bola para mim. Uhum. E se eu não me engano, era a terceira série. E eu levei essa bola pro colégio, joguei, não sei o que, nananã. E numa dessa, a professora pegou, botou em um lugar lá, aí passou uns 2 dias e a bola apareceu furada. Hum. E ninguém acreditou que ela se furou, ou não sei se alguém pegou onde ela escondeu e usou e furou, não sei o que, não sei o que. Só sei que, não, a culpa foi de Luan que trouxe a bola, entendeu? E eu lembro que minha mãe me deu uma bela de uma dura, porque ela falou, não leve, que vai furar, não sei o que, não sei o que. Então, assim, de novo, percepções minhas depois de mais velho. Uhum. Na época, eu já falei, não fui eu que furei, mas não tinha essa leitura, né? Mas assim, chegou um momento. Repito, eu não era santo, fazia também, mas também fui injustiçado em Uhum. alguns momentos. Sim, é um tratamento bastante diferente, né, pelo que você está contando. E assim, por curiosidade, eu queria te perguntar se então você, na sua infância, você percebeu essa questão da injustiça, né, e da violência muito mais no ambiente escolar do que no ambiente educacional familiar, assim. Então, isso é porque assim, vou tentar dar um resumo da minha vida, né? Eu sou filho de pai preto e mãe branca. Sim. Uhum. Meu pai saiu de casa, eu tinha 5, 6 anos, e eu fui criado basicamente pela minha família branca. Então, eu ouvi algumas coisas, né? Eu ouvia do nariz, eu ouvia que eu não podia, porque assim, eu tinha uma mania de ficar assim, com o lábio para frente. Sei lá, não sei se era de repouso, e aí sempre dizia, você fica bem surdo, não sei o quê. Né? Então, eu ouvia muito isso, mas a minha lembrança mesmo dessa questão fica mais no colégio mesmo. No Uhum. colégio que é mais marcante. Até porque, como eu falei, né, tipo, eu fico só em casa desde os 10 anos de idade. Se não foi antes. Então, eu não tinha muito contato com as pessoas, senão no colégio. Uhum. E nessa época eu estudava integral. Antes de ficar só em casa, eu estudava integral. Então era mesmo uma vivência dentro do colégio. Uhum. Então, na família, hoje, eu acho que sim, mas não foi marcante o suficiente como as do colégio, que eu tenho aqui múltiplas e dezenas para poder falar. Da família realmente são só as coisas do racismo do dia a dia mesmo, que é normal. Ouvir falar algumas coisas e tal, mas assim, direcionado a mim, com certeza teve, porque eu não acredito em nada perfeito, mas não não me marcou, eu não lembro. Sim. É, não, perguntei mais em relação a. Porque, enfim, quando eu era criança, eu vivi uma educação que era muito pautada na punição, né? No, não faça isso, se fizer, vai Ah, ficar de castigo, aí, se não for ficar de castigo, vai perder sei lá o quê, vou tirar sei lá o que seu. Então, enfim, porque até na geração dos meus pais tinha aquele lance do tipo, dar palmadas, ok, né? Tipo, é educativo. não, eu total, eu também, total, 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 100%. Eu Também apanhei era da lógica do bastante. castigo e do Não, tomar umas palmadas. apanhei bastante, apanhei bastante. Não, que palmada. Era cinto. Não, minha mãe nunca gastou a mão em mim, não. Uhum, Eu sempre apanhei legal. uhum, Nesse sentido e aí sim eu posso fazer até uma reflexão do como o racismo me impactou nesse sentido, porque o colégio, geralmente eu apanhava por queixas do colégio, né?
Entendi. Então, talvez não, nesse sentido, sim, houve um reflexo. Mas eu, se for assim, se for falar de apanhar, de como foi a minha educação nesse sentido, foi muito de apanhar, né? E aí eu já apanhei, as pessoas não gostam quando eu falo isso, porque nenhuma criança merece apanhar. Mas dentro da lógica, eu Uhum, apanhei já merecidamente, ou seja, eu quero dizer que eu apanhei por ter feito coisas, mas também já uhum, apanhei de graça, já apanhei de bobeira. A minha educação foi uma educação em cima de uma mãe solo, né? Então, assim, é muito complexo querer cobrar dela muita coisa, uhum, porque a obrigação dela era trabalhar e me sustentar. Porque meu pai, quando falha, até parar de pagar pensão, ele para. Então, assim, durante acho que meus 12, a partir dos 12 anos, eu não tinha mais pensão de pai. Quem uhum. me ajudou muito, quem nos ajudou muito foi minha avó, por parte de mãe. Então, minha mãe trabalhava o dia inteiro, saía às 7, chegava às 7. Eu, dado momento, fui expulso de ficar no período integral. O colégio falou, a gente não quer Luan o dia inteiro, justamente por tudo isso que eu já falei. E aí eu tive que ficar só em casa no período da tarde. Aí no começo dava para pagar uma banca, porque eu saio do integral antes do meu pai falir, então ainda tinha um respiro. Mas quando meu pai fale e eu saio desse colégio, aí pronto, aí a coisa muda muito de figura. Aí eu costumo dizer que dos meus 12 até a vida adulta, quem me criou foi a televisão. Depois também o computador, eu venho ter computador com o celular que apitou, pensei que tinha parado de novo. Eu só venho ter computador com 15, 16 anos. 15 anos, eu acho. E aí também muito computador, não estudava, né? Já tinha, como eu falei, já tinha aquele lance do bagunceiro, do não sei o quê. E eu fui criado basicamente por isso, por TV, por computador, pela internet. Mas não culpo minha mãe por isso, obviamente, porque ela não tinha Uhum, escolha. sim, Meu pai foi omisso muitas vezes. E é isso, é a vida de muita gente. sim. É, a proposta não é nem quando eu trago da minha própria infância, que não é a mesma realidade de mãe solo, eu não trago com lugar de culpa, né? Porque na minha compreensão era as ferramentas, né, que as pessoas tinham na época e que a compreensão era essa, de fez algo errado, apanha que vai aprender. Sempre essa lógica do medo, né? Então, se a criança tiver medo, ela não vai fazer de novo. Mas sem o aprofundamento de, tá, e o que vai reverberar, né, na construção aí da vida dela, ter medo das coisas e achar que vai aprender pelo medo, mas não é uma questão de culpa, de sua mãe fez errado, minha mãe fez errado. Caramba, agora a gente talvez possa pensar sobre isso, né? Não, e o lance de ser. Eu não sei como você se lê, mas eu me considero uma pessoa agressiva. Né? Não sei se a palavra é agressiva. Eu acho que é agressiva. E aí vai de novo, né? Leitura depois de grande. Eu era brigão. Eu fui um adolescente brigão. Eu fui um adolescente. Eu fui socializado para ser brigão. Eu acho que um dos estigmas da pessoa preta, sobretudo. Pronto. E aí, de novo, é uma criação, é uma construção que eu fiz de adulto. Ser violento foi uma forma que eu tive de enfrentar o racismo nesse meio majoritariamente branco. Porque se eu era o cara mais forte, se eu era o cara mais violento, o bullying, em forma de racismo, ou em forma de gordofobia, porque eu era uma criança gorda, não chegava em mim. Então, assim, eu era uma criança que eu fazia antes de fazerem comigo. Então, eu era o bullying antes de ser vítima do bullying. Então, para além da minha mãe e da criação dela, que realmente a criação de minha mãe, eu vi, né, mais velha, um pouco, né, ali nos meus 12 anos, eu vi as relações, né, e realmente minha avó deve ter descido bastante um chinelo nela também.
Aí eu já tinha essa parada de apanhar em casa, já tinha esse lado agressivo. Papai, isso culminou num adolescente mais ativo, mais agressivo, total. Até hoje eu lido com algumas coisas nesse sentido. Não, eu sou muito mais calmo, mas eu acho que esse lance de quando você é naquela fase pré-adolescente, Uhum. acaba perpetuando muito as coisas que você sofre, as coisas que você vive, e como isso vai te tornar um adolescente, sei lá, não é complicado, né? Porque não gosto dessa palavra, Uhum. mas é como você lida com as coisas, é como você aprende a lidar. Muito complexo. Sim. Não, total. Acho que envolvem muitos fatores, né, nessa construção aí de quem vamos nos tornar, enfim, a partir da socialização, da nossa criação. E é isso, o quanto sua própria criação envolve a história da sua mãe, que envolve a história da sua avó, e que envolve como a gente vai sendo educado e educando a partir de uma cultura, né, de violência, né? Porque sofrer o São, racismo na escola é violento, ser mãe solo sem o apoio do pai é violento. Então, a gente entra numa lógica que é o que está aí, a realidade, né? quebrar ciclos é muito complicado. E Sim, eu, sim. Akin, para quem não sabe, eu tenho um filho chamado Akin, tem 1 ano e 2 meses. Fez tem 5 dias, 1 ano e 2 meses. Ai, que delícia. Travou. Pronto. 1 ano e 5 meses. Ou 1 ano e 2 meses, tem 5 dias que ele fez. E ele tá com a mania de dar tapa. Ele não vê Uhum. ninguém dar tapa. E quando ele. Eu nem sei se é um tapa mesmo que ele quer dar, né? Mas quando ele é contrariado, ele bate a mão assim. E eu já me peguei chateado com ele. E sempre eu dou aquela respirada, volto e eu entro naquele processo de tentar quebrar ciclos. Porque se agora, com um tapinho que talvez seja até involuntário, que ele nem sabe o que está fazendo, eu já estou sendo reativo. Imagine como quando ele começar de fato a querer me testar, porque a criança tem essa fase, né? Dizem que a criança faz querer testar o adulto. Como é que eu vou agir? Né? Então, assim, quebrar ciclos é muito complicado. E a cada dia que eu vejo o Joaquim fazendo as coisas do tipo, ele ama pegar em tomada, ele ama pegar em fio. Aqueles ventiladores de chão, ele vai seco. E eu sempre tenho que tirar ele. E eu tô indo, não sei se isso é certo, pelo cansativo. Ele vai 20 vezes, eu tiro 21. E até ele desistir, mas não. Mesmo sem saco, às vezes eu faço. Aí ele me olha, Uhum. sorri e vai. Aí eu pego ele e tiro. Pego ele e tiro. Mas tentando deixar ele bem longe dessa parada agressiva, porque é bem. Eu sou muito isso, e tentar mudar isso está sendo muito difícil. Uhum. Sim. É, e faz muito sentido, assim, né, quando você traz isso da criança estar explorando o mundo, né? Porque é muito natural, talvez, que a gente relacione a criança continuar fazendo com ela estar te testando, mas ela tem 1 ano, então não é sobre te testar, é sobre ela testar o mundo, né? Tipo, para ela tudo é muito novo, para ela é muito o que é uma tomada, o que é, né, esse não poder. Acho que, se eu não me engano, a criança até 3, 4 anos não compreende direito o não, né? Não pode fazer isso. Então, o que é isso se não descobrir o mundo, né? E ir lá pôr de novo, ir lá pôr de novo. E o que pode, o que não pode, né? É algo super subjetivo da criança. Não, isso é muito. É complexo. A gente vai entrar agora numa área complexa. Porque é uma área que eu reflito, eu tenho refletido muito, né? Uhum. Porque assim, você lê muita coisa sobre criação de. Eu não sei se você tem filho, Não, mas não tem. eu acabo lendo muito. Né? Quando eu Uhum. soube que ia ser pai, eu acabei lendo muito. Minha companheira mais ainda. E a gente tinha muitas trocas. E a teoria é muito diferente do dia a dia, sabe? Muito Uhum. diferente do dia a dia. Os estresses ali em família, sobretudo porque a gente nunca morou só. Né? Então, assim, tem familiar que se mete, que se envolve, vai Nossa, sim. desgastando. Entendeu? Então, assim, é muito complexo. E aí tem coisa que
tem coisas que na literatura é muito tranquila, mas na prática diária é muito complicado. E você erra e se culpa, mas aí você tem que fazer, você tem que se recuperar do seu erro enquanto acerta. Uhum, Aí por isso que eu fiz até um Instagram na época para falar sobre paternidade, mas eu descobri que falar sobre paternidade é muito mais falar sobre erro do que acerto. uhum. E não é isso que você vê hoje na internet. Talvez, eu acho que nem é isso que a galera quer. A galera gosta de ver uma coisa de perfeição. E, velho, Quer ver os erro. 5 passos para ser o melhor É pai? exatamente, exatamente. E não é assim. Não é assim. Eu poderia citar aqui N vezes em que eu falhei. N vezes. N, diversas. Não só como pai, mas como companheiro, mas como filho, mas como. E entender que isso faz parte do processo de melhoria é fundamental. Sim, Porque se eu te falar que eu nunca tirei aqui 20 vezes da tomada, se em uma delas, eu, em vez de tirar ele, eu não abaixei a mão dele para ele não pegar, eu vou estar mentindo. uhum, E se eu te falar que em alguma vez eu não fui negligente, ele caiu e bateu a cabeça, eu vou estar mentindo. uhum. Então, assim, para mim, a paternidade, de forma sincera, é muito mais você refletir acerca dos seus erros, né? Porque pintar uma coisa bonita é fácil. Principalmente na internet, que você só mostra o que você quer. Sim, Mas para pegar o dia a dia, muito erro. Às vezes as pessoas me perguntam por que você não mostra mais, não sei o que, nananã. Aí eu penso, cara, se eu mostrar todos os meus erros, vocês vão achar que eu sou um pai péssimo, sabe? E eu sei, e aí eu tenho uma tranquilidade em saber que eu não sou um pai péssimo. Né? Eu uhum. sei que eu sou um pai acima da média, e que a média dos pais é fraca, é bom pontuar isso. Ser acima da média não quer dizer ser é a média dos pais que é baixa, Uhum. mas ainda assim erro muito, mas estou sempre ali atento para melhorar. Sim, E eu acho que é isso que me faz diferente. sim. Não, e eu estudo muito sobre essa questão de criação, porque, enfim, eu acho muito interessante compreender sobre isso, porque eu tenho uma sobrinha de 3 anos que vai fazer 4 agora, e, enfim, lidar com ela é muito sobre lidar com as minhas limitações, né? E lidar com a minha vulnerabilidade, né? Então, eu gosto muito de aprender, e aí eu concordo contigo que muitas vezes o que eu aprendi na teoria é muito difícil de acontecer na realidade, né? Ou não é aquele, como se a gente lesse na teoria, naquele ambiente controlado, né? Tipo laboratório, que tá tudo limpo, tá tudo tranquilo e só tem o cara lá fazendo experimento. E na real, a realidade é tipo, a comida vai queimar, a criança chorando, a roupa para estender, e aí como lidar com isso tudo? Então, o que eu tenho feito, né, e o que tem me apoiado é estudar para simplesmente eu ter consciência, e não porque isso vai mudar a situação ali do contexto, mas quando eu sei que, por exemplo, ela tem dificuldade de entender ou não, porque o cérebro dela não está formado ainda para isso, não é que eu não fique irritada e tenha que lidar com a minha própria violência, mas é que quando eu lembro disso, eu falo, ah, tá, ufa, sabe? Não é que ela está querendo tretar comigo e aí a gente precisa sair na mão aqui, né? Nesse lugar, óbvio que só uma figura, mas nesse lugar de embate com a criança. Eu consigo muitas vezes, quando eu lembro disso, tipo, ah, tá, entendi, eu tô conversando com uma criança e ela não vai compreender tão bem assim o não que eu estou dizendo, então talvez eu tenha que falar de outro jeito. Mas óbvio que não é sempre. E é muito comum para mim, eu não sei se isso acontece contigo, quando a Lívia faz alguma coisa que não deveria, né? Tipo, ah, tinha que comer, pegou e tá com a comida no chão, não pode isso, etc. Se eu não estou cuidada, se eu não estou, tipo, bem dormida, se eu não estou descansada, é muito natural que eu responda violentamente. Óbvio que eu nunca bati nela e não tenho essa pretensão, até porque ela é minha sobrinha, né? Não, enfim, não tem nada a ver isso, mas a minha resposta é, tipo, ficar muito irritada com ela, assim, tipo, ficar estressada com a criança, né? E quando eu já estou mais tranquila, tipo, putz, me planejei para recebê-la, eu consigo ter outra resposta para ela, eu consigo ter outro espaço interno. Mas realidade é muito mais complexo do que saber que ela não sabe, não entende o não direito. Tipo, isso daí é muito mais Então, complexo. tem um exemplo que eu trago,
e eu trago assim, sabendo que serei criticado. BLW. Você já leu provavelmente sobre BLW. Não, não conheço. Pronto. BLW é um estilo de comida que você dá comida inteira para criança. Eu posso estar Uhum. errando, tá? Pode ser mais do que isso, mas é como eu vejo. Você dá o pedaço do alimento já desde o início da alimentação para aprender a. Mas, cara, Ah, o é lance da textura, não é isso? Tipo, para a criança já isso. aprender a textura e pegar o alimento, um treco assim. A gente começou com essa ideia. Só que na teoria é É muito lindo. bacana. Mas quando você vê a criança pegar um pedaço de pera que custou R$ 20 o quilo e jogar no chão, aquilo bate errado. No Uhum, adulto sobretudo no adulto que não é rico. uhum, sim. Que é isso, é bom pontuar isso, né? Quem é que você está vendo? E aí eu não estou criticando a literatura, eu estou criticando mais esses lances de algumas pessoas que mostram a maternidade e paternidade perfeita. Uhum, Qual a condição dessa pessoa? Ela cuida só do filho? Ela tem outras demandas? Ela tem uma empregada? Ela tem uma pessoa que cozinha? Como é isso? uhum, Porque você tentar ser tudo é muito complicado. Então, assim, começa o BLW, ele não come direito, aí ele vai, um dia que ele come, um dia que ele não come, normal. No início é muito uhum. normal, porque no início é a introdução alimentar e ele não vai comer direito mesmo, vai, não sei o quê. Aí chegou um ponto que ele não estava comendo legal, aí adoeceu, a gente começou a entrar com um alimento mais amassadinho, ele aceitou bastante, passou a comer mais. Então, assim, pra gente o BLW não foi 100% de aproveitamento. Ajudou a ele não ter nojo da comida. Hoje ele pega e come quando ele quer. Ajudou bastante, mas assim, você vender aquela técnica como a melhor e tem que ser Uhum. aquela técnica, eu acho errado. Sim, Porque nem todo mundo tem acesso. Travou? não. Ah, nem todo mundo tem acesso. É porque eu não vi você falar assim. Eu acho que deu uma travada na hora. Então, assim, não é. É uma das técnicas. Tanto que depois eu fui ler, na minha época, porque assim, muda muito, mas Associação de Pediatria, não sei se é o nome é Associação de Pediatria Nacional, uma coisa assim. Não, depois, né, depois que eu fui entender depois que eu fui ler, aqui já tinha mais de 6 meses, que eu esqueci a sigla, gente, mas vocês vão saber. Não recomendava só BLW, recomendava Uhum, uma mista, a BLW, mas também a amassadinha. E aí aquilo para mim foi tipo um alívio, do tipo, uhum. olha, eu só estava vendo as coisas erradas, não sei se é erradas, mas só estava vendo um viés. Tem outros, tem outras Sim, sugestões para fazer. E aquilo foi muito bom. E hoje a gente consegue fazer os dois. Hoje ele vai, pega a fruta, rói a fruta. Outro dia estava roendo tomate, vai lá. Muito, muito. Ele tem autonomia de fazer. E eu sim, acredito que isso seja graças ao BLW. Não estou demonizando o BLW, longe disso. Eu acho que é válido. Se você conseguir, ótimo. Se sua criança aceitar, mais ótimo ainda. uhum. Mas eu não gosto quando você vende aquilo como método do tem que ser. Ah, sim. A paternidade me mostrou que o tem que ser não existe. Uhum, Aí eu estava conversando, né? Até com Jace, que é a mãe de Akin, e ela estava com lance de sinais, porque ela via uma menina no Instagram que fazia e a criança super entendia. Aí eu fui parar para ver, aí eu fiquei pensando, poxa, ela vende esse. Ela vende, entre aspas, porque eu não sei se ela vende, e eu tenho que me ligar, né, de não ficar fazendo gesto e falar. Ela vende, entre aspas, esse lance dos sinais, só que provavelmente ela faz isso o dia inteiro. uhum. Ela tem essa abordagem com a criança o dia inteiro. Não é em Sim, momentos pontuais. Então, mesma coisa uma mãe que faz BLW e que posta no Instagram e que mostra aquilo. Ela faz aquilo o dia inteiro. Ela tem tempo para pensar, sim. para fazer. Então, assim, é muito mais fácil você fazer que isso dê certo, né? Quando você tem o tempo inteiro para poder pensar a criação nesse sentido. Uhum. Então, por isso que eu digo assim, tudo que você lê sobre paternidade, não é que tem que ser, mas é sempre bom você ter aquilo como conhecimento, testar, Uhum. ver se funciona. E o meu grande erro nesse primeiro momento foi achar que tem que ser. E hoje eu Sim. sei que não tem que ser.
Não tem que amamentar o bebê 6 meses. Se puder, ótimo. Mas e aí? E a mãe que trabalha? Né? Aham. Então, assim, vender uma maternidade, uma paternidade perfeita está adoecendo mais os pais do que ajudando. É isso que eu Sim. penso bastante. Sim, faz muito sentido. E eu fico pensando que é. E eu nem sou mãe, mas entrando em contato com esses conteúdos me dá a sensação que é sempre sobre culpar de novo, principalmente a mãe, né? Então, Principalmente a se mãe. você não faz os sinais, é porque você não está disposta a apoiar o seu filho a construir uma comunicação. Se você não faz BLW, é porque você não está disposta a estar com ele, presente É, e incrivelmente bem. e não é uma E escolha, e o muitas que é vezes. isso? Não é uma Aham, escolha. A galera esquece que a gente vive numa sociedade extremamente capitalista e que a prioridade e que ela não deixa seu filho ser prioridade. Porque a sim. prioridade é o dinheiro. Porque sem dinheiro você não consegue nada. Exatamente, exatamente. Nada. E fora que é isso, Principalmente, qual é o parâmetro, né, de o que é essa mãe presente? Tipo, que parâmetro é principalmente, esse? uma, principalmente uma mãe preta, que eu não sei se a galera sabe, mas a mulher negra, entre homem branco, mulher branca, homem preto e mulher preta, a mulher preta é a que menos ganha. Uhum, O menor salário nesses 4 cenários é o da mulher negra. Né? E tem o companheiro que é preto, que é o terceiro menor. Tipo assim, o salário é homem branca, homem preto, mulher preta. Nessa ordem. Então você pega assim, ela, que é uma mãe preta, que reflete exatamente o que o Brasil mostra. Né? uhum, Não, eu, idem, a gente não tem muitos recursos, a gente tem que pensar em ganhar dinheiro para criar. A gente não mora com família por opção. uhum, Sabe? E aí a galera, não, mostra a sua realidade, porque sua realidade é da maioria, não sei o quê, não, não, não. Mas assim, será que a galera quer ver a realidade? É uhum, sempre isso que eu me questiono. A galera tá preparada para ver, por exemplo, um pai sem querer gritando com o filho porque chegou atribulado e depois se uhum, arrepende, depois chora e pede desculpa pro filho? Será que é isso que a galera quer ver? Ou a galera quer ver, não, meu filho, eu entendo, não sei o quê, não, não, não. E que devem ter pessoas assim, com certeza. uhum. Mas eu não sou assim. E eu sei disso, e eu luto todo dia contra essa parada. Eu nunca gritei com aqui, né? Eu tô trazendo aqui um exemplo. Mas não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque com ele eu tenho mais paciência. Uhum. Mas que muitas vezes eu tive um ímpeto e consegui recuar. Então, assim, eu hoje, eu acho que vender maternidade, paternidade, criação que seja, tem que, como um método, atrapalha demais. Até porque a maioria da população, o grosso da população, não tem condições, não tem tempo para poder fazê-lo. Sim, e não aparece porque é isso, né, que a gente estava falando da teoria ser algo que apoia as pessoas, né? Porque eu, de fato, discordo de qualquer teoria em qualquer campo da vida que você só pegue a teoria, aplique e dane-se o contexto. Tipo, não acredito nisso, né? Então, falando Não, aqui de você conta. paternidade, precisa estar. O que é esse contexto, né? Tipo, vai fazer BLW? Quantas vezes? Será que não dá para de fato construir junto possibilidades e não um salvamento, né? Tipo, eu vendo que BLW tem que ser a alimentação feita. Ou talvez, pô, é uma possibilidade. Talvez você possa fazer uma vez na semana, que já vai ajudar seu filho. Não precisa ser todo Ou dia, não precisa ser uma com todo refeição por alimento. dia. Pega uma Exato, refeição por dia, pega a primeira que está com mais fome e testa. Isso exato. foi uma das coisas que teve muito atrito entre eu, Jace e eu, Jace, a alimentação de Akin foi uma coisa que gerou bastante atrito por Uhum, causa disso, porque eu via que ele não comia assim na minha o que eu achava que devia comer. E aí eu ficava agoniado, aí às vezes eu acordo, e como muitas vezes eu que dava o café da manhã dele, eu começava a dar inteirinho, ele não queria, eu já amassava e dava, e uhum. falava. Então, assim, é muito complexo. Criação de criança, não é à toa que eu acho que tem um estudo, posso estar errado de novo, mas acho que tem um estudo que uma. Eu nem vou arriscar a porcentagem, mas muitos casais se separam no primeiro ano ou até no segundo ano do filho, Caramba. justamente por questões como essas. Uhum. Porque você já tem a divergência do dia a dia do casal, aí entra a divergência do filho. No meu caso, tem a intromissão de familiares. É muito complexo. É muito complexo. E assim, Sim. hoje, 1 ano e 2 meses depois, olhando de fora,
eu acho que é muito mais fácil de você tentar se perdoar, né? De Uhum. algumas coisas, porque realmente, quando você está no turbilhão, é muito mais complicado de você ser assertivo, você ser consciente e tal. Sim, e no final, para mim, assim, Débora, Nem sei pessoalmente, se eu fugi é muito do tema, né? sobre. Não, fugiu nada, a gente está super no tema. Eu ia falar que, para mim, o importante é o conseguir estar junto ali no que é possível, sabe? Não é vou acertar sempre ou vou ser sempre calmo, porque isso é impossível. A gente, pelo menos eu não sou sempre calma nem com a minha própria vida, nem comigo mesma, né? Tipo, eu já sou violenta às vezes comigo mesma, quem dirá com o Muito, outro. Então, muito. eu acho que não é sobre então agora eu vou acertar sempre com a minha sobrinha, eu vou acertar sempre com o meu filho, mas caramba, eu vou estar aqui presente para, tipo, se eu errei hoje, poder falar, errei, desculpa, vamos conversar sobre isso, ou como é que você está se sentindo, no que é possível, né, estar junto e querendo construir isso, porque acho que a intenção é extremamente importante, né, nesse processo. Eu vejo as pessoas romantizarem muito maternidade, paternidade, relacionamento. Uhum, Eu vejo que as pessoas, por exemplo, relacionamento. Rapaz, se eu fosse falar aqui todos os altos e baixos do meu, a galera que me vê na internet. Por isso que eu não gosto de falar sobre muita coisa na internet. Né? Não gosto de falar de relacionamento, porque meu relacionamento não é aquele relacionamento de Instagram, uhum, perfeitinho. E as pessoas não estão preparadas para falar seriamente sobre isso, sobre que sim, vai se chatear com o seu companheiro, que assim, e aí vou ser bem sincero, você às vezes grita com seu companheiro ou com sua companheira, que às vezes o estresse está lá no alto e você acaba descontando no seu companheiro ou na sua companheira. Claro, não estou falando de agressão física. E isso aí é outro nível. Não estou falando de xingamento, não estou falando dessas coisas assim que. Mas assim, o dia a dia é muito desgastante. E uhum, você vender um relacionamento perfeito, você vender uma criação perfeita, você. É por isso que hoje tem muita gente, sei lá, ficando mal por causa da internet. Porque se olha e fala, total. poxa, minha relação não é assim, eu não sou Uhum, assim, eu não consigo ser assim. Será que todos são assim? Repito, gente, não se compare com o outro. O mais importante é você se ler, saber onde estão seus erros, onde estão seus acertos, tentar se melhorar. Se você se perceber uma pessoa agressiva, tentar mudar isso. Se você vê que você desconta a sua raiva no seu companheiro, você tentar mudar isso. Se você vê que se você não é um bom companheiro, você tentar mudar isso. Tentar ficar vendo internet e falar, ah, não, relação. Pô, eu li uma vez o tweet muito bom. Ah, todo mundo é tóxico, menos você, Alecrim Dourado. uhum, Tá ligado? Tipo assim, é muito isso. A galera vende uma parada, tá ligado? Todo mundo faz besteira. A sim, questão é o que é que você faz depois. E repito, besteira não é bater no seu companheiro, na sua companheira. Não é esse tipo de coisa. Isso é violência, isso é cadeia, isso é denúncia. Não espera a segunda vez, vai, faz BO. Não, isso não. sim. Tô falando dos desgastes do dia a dia, das discussões do dia a dia. Sim, não, e eu fico pensando que assim, ninguém é nesse lugar de perfeição, né? Que na verdade é isso que a gente mostra no Instagram. A gente fica olhando casais perfeitos, criações perfeitas, etc., trabalhos perfeitos, e é justamente até acontecia quando eu era mais nova aquele lance de tipo, você vê um casal no Instagram, tipo, parece incrível, aí do nada os caras terminou. Aí você fala, nossa, mas parecia um casal tão lindo. E tipo, cara, porque sim, porque a vida acontece fora dessas fotos maravilhosas em praias bonitas. Tipo, existe uma complexidade muito grande atrás. E eu acho que ninguém tá disposto a olhar para isso com sei lá, com a sinceridade e o acolhimento que precisa, de que não vai ser tudo bom, vai ter rotina pra caramba, que vai ter um tédio desgraçado. E é isso, a relação não vai ser sempre animadora e E surpresa. relação não se resume a sexo. Que vai ter Uhum, tempo de que você não vai querer fazer. Vai ter tempo que você vai querer fazer que nem coelho. Que vai ter tempo que vocês vão estar ótimos saindo para jantar com dinheiro. Vai ter tempos que o bicho vai pegar, porque vai ter um mês que aqui, ou que seu filho vai precisar com antibiótico, você vai gastar R$ 600 e vai ser um uhum, mês de pouca grana. E você tem que saber lidar com isso também. É saber um sim. monte de coisa. É saber que um vai acordar no dia bom, outro vai acordar no dia ruim. Relacionamento é uma parada nervosa e a galera tende a romantizar bastante. O meu último texto foi sobre
amor preto, afrocentral, esse tipo de Aham. coisa, que eu falo Sim, assim, não estou falando que pessoas brancas não têm seus atravessamentos, com certeza tem, mas não é um atravessamento racial. Então, sim. assim, pessoas negras, elas têm muitos atravessamentos oriundos do racismo. Como eu falei, a minha violência cresce quando eu tenho que ser agressivo para não sofrer racismo, bullying no colégio. Uhum, A minha companheira também não é das mais tranquilas, porque ela teve as experiências dela. Então, uhum, aí, eu sempre quis ter uma companheira negra, porque eu acho que ela vai me entender muito mais em algumas questões. Por exemplo, imagina, você sofre racismo, aí a pessoa olha para o seu lado, e hoje em dia tem pessoas brancas que já têm essa consciência, né? Mas, tipo assim, imagina, você tá com uma pessoa, sofreu racismo, a pessoa fala, ah, besteira, é coisa da sua nossa, você é cabeça. doido, socorro. Foge Entendeu? que é Então, assim, cilada. então, assim, isso é muito complexo. É muito Sim. complexo. Então, eu escolhi ter um relacionamento afrocentrado. Eu escolhi. Ela escolheu. A gente luta bastante. A gente tem péssimos momentos. Uhum. Péssimos mesmo. A gente tem bons momentos. Ótimos momentos. E a gente vive nessa montanha russa. De Sim. tipo. E com a chegada de Akin, a gente conseguiu ter um norte assim do tipo, não. Tem nossas diferenças, mas tem uma pessoa que não pode ser afetada por elas. Que então a gente tem que. Pô, uma vez a gente discutiu na frente de Akin, ele chorou. Aquilo foi uma sensação para mim péssima. Eu me senti um lixo. Olha, chegou o olho de lágrima. Que eu acho que até hoje não consegui me recuperar. Então, assim, é muito doido. É muito doido. A vida não pode ser. Por isso que eu acho que as pessoas estão se desligando da internet. Uhum. Porque você tem uns exemplos que você acha que aquilo ali é lindo e não é. Não é. Ó, eu falo sempre: diversifique o seu conteúdo. Você acompanha uma mãe branca rica que pode só cuidar do filho? Massa, nada contra. Ela com certeza vai trazer coisas para te agregar. Mas acompanhe uma mãe preta periférica que trabalha, porque é uma realidade 100% oposta. E você vai conseguir enxergar os dois mundos. E acredite, a maioria da população não é uma pessoa rica que pode cuidar Uhum. do filho o dia inteiro. A maioria da população é a mãe que tem que deixar o filho já com 4 meses, que tem que arrumar creche, que tem que deixar com a mãe, que é uma loucura. Eu, por muitas concessões, inclusive ter que morar com parente, Jace conseguiu ficar com a Kim consegue ficar com a Kim até hoje. Hoje ela Uhum. já está mais. Mas ela procura emprego desde os 6 meses. Né? Mas de fato tem empregos que se a gente colocar na ponta do lápis, não vale a pena. Uhum. Porque o gasto. Porque eu também trabalho. Isso aqui para mim é trabalho. Sim. Internet para mim é trabalho. Hoje não, nos últimos dias não, mas tem dias que eu trabalhei 16 horas seguidas. Então isso aqui para mim é trabalho. Claro que um trabalho como o meu me dá regalias do tipo, ela quer tomar um banho, ela tem que lavar roupa, ela tem que fazer comida. Eu consigo ficar com a Kim. Isso hoje, queria ter um ano. Não. Quando ele era mais novo, o trabalho para mim era secundário. Primeiro era a Uhum. Kim. O puerpério de minha companheira foi um puerpério que eu repito, não é nada demais. Né? Mas eu fiz o possível para ela ter um puerpério muito tranquilo. Eu trocava todas as fraldas, dava todos os banhos. Repito, o mínimo. Não estou aqui me vangloriando para isso. Mas eu sempre penso, poxa, imagina, você acabou de sair de uma cirurgia, teve um filho, 9 meses grávida. Não, não. Ainda tem que ficar fazendo certas coisas em vez de ficar descansando, botar o pé para cima. Uhum. Né? Então, assim, eu não sou copeiro romântico, não sou companheiro de frutti-frutti, mas sou justo, sou honesto, sou parceiro, sou companheiro. E aí, era até bom que ela estivesse aqui, porque ela fala disso melhor do que eu. Eu sou um cara que eu entrego. Eu costumo dizer assim, eu sempre falo para ela, eu não sou, eu sei que eu não sou. Então eu entrego. Aí eu não sei se as pessoas na internet querem ver isso, porque me cobram. Mostra mais seu relacionamento, mostra mais isso. Será que é isso que você quer ver? Ou você quer ver esses casaizinhos que ficam postando foto, fazendo de tudo que é romance, tudo é romântico? E eu não sou essa Uhum. pessoa. Minha companheira é mais do que eu, mas também não é 100%. Ela é muito coração, eu sou mais razão. E a gente, com as duras penas, vem construindo assim um ambiente saudável para quem. Uhum. Então hoje,
quando mais tarde eu vou ter uma live também com que eu fui convidado ontem. Não sei se você conhece, que é Pai Paterno. É um Instagram assim. Não É é um rapaz estranho esse que nome. faz um trampo. Ele me convidou. E eu vou fazendo no Escurecendo Fatos justamente para as pessoas verem. Porque é isso que eu quero passar. Eu quero Uhum, passar para as pessoas que não fiquem se cobrando por uma parada perfeita, porque o mundo não é perfeito. Nem sim. aqueles que mostram uma parada perfeita na internet têm uma vida perfeita. Sim. É, eu ia complementar que até as pessoas que essa mulher rica, branca, que tem o tempo inteiro para ficar com filho, eu duvido que ela seja perfeita, duvido que saia sempre como ela posta no Instagram, e duvido que ela não tenha diversas questões, seja de saúde mental, de relacionamento, de sei lá o quê, da vida inteira, Com porque é isso. certeza. Ela não é atravessada racialmente, mas é atravessada por uma Ela sociedade pode ter outras doente, demandas. né? Então, acho que de alguma forma tá todo mundo ali vivendo seus BOs maiores ou menores, mas que ninguém fala sobre eles porque não vai vender o pacote É de exatamente. mentoria sobre BLW. Então, Deve, você precisa fazer, que é sempre incrível. acredite, eu poderia muito fazer esse lance da família perfeita e feliz. Eu conseguiria tranquilamente. Mas, como eu te falei, esse trampo não foi minha escolha, né? Quando o jeito descobre a gravidez, tá ambos desempregados. Uhum, Não, eu não fico contando essas paradas porque não acho que. Assim, a internet foi o modo que eu desenrolei porque eu tinha que desenrolar. Eu não tinha outra uhum, escolha. Depois que você descobre que vai ser pai, você não tem outra escolha, você não tem opção. Você tem que fazer. Tem que fazer. Então, assim, a nossa história tá longe de ser um conto de fadas, longe. Se eu parar para contar aqui, se eu parasse para contar aqui tudo, oxe, é muita coisa. Mas eu conseguiria fazer essa família feliz tranquilamente. Provavelmente estaria ganhando mais dinheiro, estaria com mais marcas me procurando, estaria com mais propostas, estaria com mais admiradores. Mas eu acredito que tudo se esvai. Se você não é verdadeiro, em algum momento dá ruim. Para sim. alguns dá ruim total, de cancelamento total mesmo. Para outros, parcial. E nas minhas experiências de internet, eu vejo que para a gente preta, o cancelamento é muito mais duro. Uhum. Eu vejo, por exemplo, Carol Conká. Sim, com Então, assim, certeza. eu prefiro trabalhar com honestidade. Quem Sim. sabe, com a maturidade, as pessoas vão começar a consumir daqui para frente vidas reais. E isso pode diminuir a ansiedade delas, ou as fantasias, ou as Sim. projeções. Né? Sim, nossa, total. E eu fico pensando que o primeiro dá ruim aí para mim, né? Pensando que também trabalho com essa plataforma internet, o podcast, a página, tal. Eu acho que o primeiro dá ruim é comigo mesma, assim. Se eu coloco qualquer coisa que as pessoas já vêm romantizar na mensagem, assim, tipo, ai, que lindo que você postou isso. Nossa, eu queria assim também. Eu falo, não, ninguém queria assim também, porque não foi tranquilo. Eu lembro que uma vez eu até postei sobre uma relação que eu tinha com a minha avó paterna, que hoje em dia eu não tenho mais relação com ela. E aí eu falei de uma vez que eu consegui dialogar com ela, e aí as pessoas acharam que, tipo, nossa, que incrível, você aplica o Não é seu trabalho, constante. suas relações são incríveis. Eu falei, cara, eu não falo com ela há anos. Tipo, foi a primeira vez que eu consegui falar com ela, e depois eu não falei mais, porque não deu. Tipo, eu tive que cortar realmente a relação. Então não é, tipo, fofo. E isso me faz mal. As pessoas me falando, Débora, que incrível, suas relações são incríveis, me fere, porque eu não vivo isso. Exatamente. Tipo, eu não vivo isso. É por isso, é por exatamente esse momento, exatamente por esse seu exemplo que eu não costumo trazer muito. Porque assim, você mostrar a parte feliz é fácil, é Uhum. bonito. E mais do que tudo, é comercial. Sim, Que é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. É comercial. sim. Agora, se às vezes, para você ter um momento feliz, você teve cinco péssimos. E Uhum. esses cinco péssimos, ninguém quer ver, não é comercial. E se você mostrar, você deve ser criticado. Como se as outras pessoas não fizessem. Porque ele tem aquele outro influencer dele, ou outra influencer, que mostra só as maravilhas.
Sempre que eu posto uma foto, nossa, que família linda, vocês são perfeitos. Eu, ô filha, perfeito? Tu tem um Esquece. tempo para me escutar? Esquece. Eu vou passar você aqui um mês comigo para você ver que é perfeito. Não é. Não, e eu, Sim, eu bato nessa tecla. Eu faço questão de responder isso. Eu faço questão, ó, não romantiza ninguém na internet. sim. E eu trago até para uma discussão mais complexa, que é o fato de eu estar falando para você romantizar pode ser também uma que eu tenho uma intenção por trás disso, sabe? Porque assim é tudo muito complexo. Você tem aquela pessoa que fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ela tá com aquele discurso por alguma finalidade, Uhum, ou para maquiar, para esconder alguma característica dela, ou para se vazar alguma coisa dela. Ela já, não, mas eu sempre falei. Então, assim, a internet, as pessoas mostram exatamente o que elas querem. É uhum. exatamente crítica, elogio, não sei o quê, nananã. Sempre, sempre é o que ela quer. Só não vai ser o que ela quer quando tiver uma câmera ali, você poder vê-la 24 horas no dia. Tirando isso, Uhum. 10 minutos é os 10 minutos que ela escolheu. Não tem Sim, outra coisa. exatamente. E eu ia só pontuar de uma coisa que ficou na minha cabeça aqui, que você falou sobre que a agressão é tipo outro caso, tal, mas eu fico pensando o quanto se a gente tivesse disposto de fato a compartilhar a real das nossas vidas, o quanto talvez a gente não encarasse que isso acontece mais do que a gente imagina e que as pessoas pudessem lidar com isso de outra forma, né? Então, tendo talvez uma rede de apoio, enfim, não que a gente escondesse essa parte para mostrar só o namoro perfeito, entre mil aspas, mas que por trás a pessoa está apanhando, a pessoa está tendo violência psicológica, e aí a gente fica só com aquela foto bonita, né? Então, quanto mais a gente falar da nossa vida real, né, e compartilhar entre nós e falar sobre, às vezes estamos no momento péssimo, né? Não só tivemos péssimos para ter bons, mas estamos no péssimo nesse momento. Que a gente possa ter mais espaços para poder falar, cara, apanhei e não sei como lidar com isso, tipo, e não vou esconder porque eu preciso continuar mantendo a cara de que minha vida é incrível, sabe? E eu vou até um pouco mais além. Eu acho assim, eu acho que as discussões na internet, elas podem te abrir para uma pesquisa. Um tweet, um texto pode te abrir para uma pesquisa. Você não deve tomar aquilo como verdade absoluta. Uhum, O que eu quero dizer com isso? Se uma vez seu companheiro chegou estressado e te ignorou, não quer dizer que ele seja tóxico, uhum, sabe? E as pessoas resumem tudo em ser tóxico. Se sua companheira um dia falou, vou falar um palavrão aqui rapidão, ela falou, porra, Luan, de novo isso, não quer dizer que ela seja tóxica. Não tomem tweet de internet como verdade absoluta, uhum. Como diagnóstico de como relação. diagnóstico. Eu posso falar, relacionamento tem dessas coisas. Pode ser que o seu não tenha, pode ser, mas eu acredito, pelo menos nos meus exemplos, a maioria dos relacionamentos passam por isso. E isso não é sinônimo de que seu companheiro ou sua companheira seja uma pessoa ruim. Eu falo companheiro porque geralmente quem sofre mais com essas questões são mulheres, né? Uhum, E aí eu nem gosto de falar, porque nesse sentido, porque só quem sabe o que é isso são mulheres. Mas assim, sim. então eu falo para os caras, se sua companheira um dia falar um porra com você porque você fez uma coisa repetida, não quer dizer que ela seja agressiva, não te dá brecha para você, nada. Os relacionamentos têm que ser vividos, pensados, conversados, a troca tem que existir, sexo Uhum, não é tudo, a galera tem que. Pô, gente, 30 anos não dá mais pra gente ficar com aquele papinho superficial de que relacionamento se resume a sexo e a felicidade, porque não é. uhum. Relacionamento é muito. Sinceramente, se você conseguir 50-50 do tipo bom e ruim, já tá um bom tamanho. Papo reto. Sim. Principalmente depois do filho. Principalmente depois de muito tempo de relacionamento. E me preocupa muito. Me preocupa muito essa geração de internet que pegam coisas pontuais como verdade absoluta. Uhum. Nossa, eu. Inclusive eu não sou verdade absoluta.
Aham. Não, total, porque no final, acho que nosso papo aqui se resume muito a como a gente, o caminho, um dos caminhos é estar disposto a acolher a sua própria vulnerabilidade, né? Que é isso. Porque Ficamos assim, vulneráveis quando nos relacionamos, quando temos filhos e quando a gente vive, né? A gente está aí no nosso momento de vulnerabilidade de errar, de reproduzir violência, de e aí como de fato estar disposto para olhar para isso e não dizer que não existe. E não tentar chegar num patamar de que você não seja violento, porque eu acho que isso não existe, porque a gente tanto é violento quando você diz isso, né, de falar um xingamento ou ignorar, como de outras formas que são mais sutis e a gente isso. quer estar ali disposto a poder olhar para isso e dizer que se incomodou e falar como que a gente vai fazer com isso, principalmente com as crianças também. Então, eu acho que tudo se resume a você acolher a sua vulnerabilidade, o seu erro e querer dialogar, né, quando tiver disponível, dialogar sobre isso, para de fato poder construir algo com as pessoas, com Até as o lance de ser, crianças. até o lance de ser passivo-agressivo também é uma outra vertente, né, desse lance. Eu Uhum, mesmo, eu dei um murro na porta, porque, não vou assim, né, citar nomes, porque, né, mas eu descobri com a pessoa que eu tive contato e veio ter contato comigo e com Jace grávida na época, sem máscara, foi um contato rápido. 2, 3 dias depois, descobrimos que essa pessoa estava com Covid. Quando eu descobri, Jace grávida, Covid matando na época, sei lá, mais de 1.000 pessoas por dia. A gente com menos informação do que a pouca que tem hoje. uhum, Eu dei um murro na porta que eu quebrei a porta. E aquilo me deu um sabe, E aí, conversando com várias pessoas, aí uma vez eu postei isso. E eu tive várias trocas interessantes. Do tipo, pô, não se culpe, a raiva é um sentimento do ser uhum, humano. O melhor é você aprender a lidar com isso. É melhor extravasa, mas bate no travesseiro. Tem gente que só consegue extravasar desse modo físico. E eu tive acesso a muita informação que eu não tinha. uhum. Claro que dar murro numa porta não é o melhor dos mundos, mas, tipo assim, não pense que você é um agressor por causa disso. Sabe? Sim. Porque. Então, assim, eu. Pronto, para resumir. Eu falo muito sobre racismo, minha página nasce sobre isso, eu tenho muito para passar, mas quando eu coloco lá coisas que não é sobre só racismo, eu tenho trocas muito importantes e eu aprendo muito também. Uhum. Ah, que incrível. Acho que esse é um dos caminhos que fazem muito sentido para mim, né? Tipo, poder falar sobre isso, até porque é isso, acolher que raiva existe, que você sente ela, ela não vai sumir se você ficar iluminado e evoluído, porque eu não acredito nisso. Então, como lidar com a raiva? Porque ela é um sentimento bastante importante de impulsionamento quando a gente fica indignado com algo, quando a gente se sente impotente. Então, como lidar melhor, né, para você se sentir mais confortável, para sua companheira, para sua família, enfim. E aí isso é um processo, não é um checklist, né, do vamos ver se o Lua passou na prova de lidar com a raiva. Tipo, é um processo. E tipo, pra mim foi porque assim, ela, Jace, não se assustou, porque ela sabia o que estava acontecendo, né? Muita gente me acolheu e falou: não, pô, seu filho, a pessoa colocou em risco o seu filho, a gestação, a gente não Uhum, sabe, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu sabia de tudo isso. E ainda assim, aquilo para mim ficou muito marcado. uhum, Né? A porta tá assim até hoje. Às vezes eu olho assim, eu reflito quando eu vejo a porta e tal. Mas hoje eu lido melhor com isso. uhum. Porque depois disso, morreu mais gente. Sim. Quando aqui nasceu, estava morrendo 3.000 pessoas por dia. Então, assim, hoje eu falo, pô, a raiva é um sentimento do ser humano. Aquilo é uma coisa que podia impactar totalmente minha vida de várias formas. Foi ruim porque eu estraguei uma parada. Próxima vez, tenta extravasar. Pode ser assim, mas pô, pega um travesseiro, pega um negócio, extravasa. E é óbvio, aprender a lidar com a raiva. Né? Não é só extravasar, é também saber lidar com o sentimento e como ele te pega. Porque se você também não cuida, não que vá.
mas que pode desdobrar em outras coisas. Sim, nossa, Lu, eu queria te agradecer muito. Eu queria vontade de te encontrar pessoalmente, ficar sentada aí numa mesinha e falando por horas, porque E eu falo, se deixar. ai, eu amei, porque se deixar também eu falo. Então, fiquei muito feliz, me conectou muito assim escutar a sua história. Foi uma honra poder te escutar um pouco mais, porque é isso, eu te acompanho há bastante tempo, mas escutar o Luan faz muito sentido para mim. Então, agradeço muito a sua presença e, por favor, deixa aí como as pessoas podem te encontrar, porque, caramba, quanta sabedoria a partir do simples ato de existir, né? E tá aí tentando se construir nos processos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Como eu falei, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Se eu falei alguma besteira, gente, pode me cancelar. Não tem problema. Brincadeira. Mas, assim, provavelmente eu não falei tudo que vocês concordam e nem que você concorda. E eu acho que isso é muito interessante. Eu estou super disponível lá no Escurecendo Fatos ou no @luandrade. É escurecendo fatos, não é escurecendo os fatos. É escurecendo fatos. Chega lá eu vou divulgar lá. Então, assim, se você ouviu, se você está ouvindo isso aqui agora, quer discordar comigo, pode ir lá. É melhor ir no meu pessoal, que tem menos mensagem, eu consigo ver com mais tranquilidade. Vai no Olu Andrade e fala, ó, esse ponto aqui, e pode mudar textão, eu vou ler tudo, eu tenho certeza que as informações que vão chegar em mim vão me agregar, vão me fazer refletir. Eu reflito muito, eu perco, não vou falar perco, mas eu reflito sempre que eu posso, eu estou refletindo, eu estou pensando nas coisas. Vou ouvir esse podcast, vou ficar depois refletindo sobre o que eu falei, não era bem isso que eu queria falar, poxa, eu acertei aqui e tal. Mas eu acho que isso foi muito importante porque o primeiro tem aquele nervosismo, tem aquele negócio, mas eu acho que talvez num próximo convite a gente possa falar sobre outras coisas e eu fique mais solto, porque eu tô aqui ó, todo travado. Pode não Ah, parecer, mas eu tô. mentira! Isso é Juro pra você travado, Luan? isso, eu sou travado. É porque você acaba, né, pegando assim, dando uma relaxadinha em alguns pontos, mas em alguns momentos também eu estava, em alguns bons momentos, eu também estava bem travado. Caramba, tu disfarça bem, hein? Porque eu falei, nossa, tá mó à vontade, né? Tá trocando mó ideia, Teste. mas Inclusive, eu refleti bastante para estar aqui. Ontem eu estava no banheiro, né, falando, tomando banho e pensando, né, amanhã pode rolar esse assunto, pode não sei o quê, vou por aqui, vou por cá, fiz um roteiro e não saiu nada como previsto, mas foi muito bom também. então, desde que eu comecei com o podcast, eu aprendi que eu fazia roteiro e sempre ia para o lugar que a conversa queria ir. Eu falei, então eu só vou comigo mesma e a gente vai conversando. Mas muito incrível, e só queria deixar que não é óbvio que a gente pode ter diferenças de pensamento, mas para mim você trouxe quem é o Luan. Então, isso para mim não tem sobre discordar ou não. Para mim, Perfeito. essa é a sua história, sabe? Então, eu só quero agradecer que ela fez parte aqui, porque com certeza deixou o podcast muito mais enriquecido. Te agradeço demais, Luan. Obrigado. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sei que eu sou repetitivo e massivo. Prometo na próxima vir mais sucinto, vir mais objetivo, mas é porque eu gosto mesmo de falar. Não sei se é porque em algum momento eu não conseguia, fui muito silenciado, não sei. Eu sei que hoje, quando eu posso, eu falo que se deixar é 3 dias. Mas assim, muito obrigado por terem ouvido. E até a próxima, que eu acredito que vai ter outro convite. Sim, super. Aliás, vai ter o convite de 3 dias de podcast, que a gente vai ficar conversando por 3 dias. Muito obrigada. Você também que chegou até aqui, escutou esse papo incrível. Não esquece de ir lá na página, deixar o que você achou, como que chegou por aí, contar a sua história também, como que se conectou aqui com a história do Luan, um pouco do que eu trouxe também. E a gente continua trocando ideias aí nos próximos episódios. E muito obrigada, Lua, que você venha das próximas vezes sempre com a sua história, porque ela é extremamente potente, porque ela é só sua. Então, muito obrigada, um grande beijo. Obrigado mais uma vez. Beijo, gente. Tamo junto.